Olá, muito boa tarde. A melhoria da nossa condição económica leva a que Portugal seja confrontado também com as suas responsabilidades de financiamento para as instituições internacionais que integra. É o caso da NATO, que sugere um investimento de 2% do Produto Interno Bruto em defesa. É um assunto que motiva a nossa conversa com Ana Rodrigues, jornalista da Rádio Renascença. Será dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. O Papa Francisco assinalou o início da Quaresma no Vaticano e nas ruas de Roma, um tempo de maior atenção à oração e à solidariedade. O começo da Quaresma leva o Papa às ruas de Roma. É uma tradição que percorre o bairro do Aventino, da Igreja de Santo Anselmo, numa procissão penitencial, até a Basílica de Santa Sabina, para a missa com o rito de bênção e imposição das cinzas. Um momento especial no qual Francisco aproveitou para deixar vários alertas aos católicos. Il tempo di Quaresima è tempo propizio per correggere gli accordi dissonanti dalla nostra vita cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. La Chiesa, nella sua materna sapienza, si propone di prestare speciale attenzione a tutto ciò che possa raffreddare e ossidare il nostro cuore credente. Antes, na Praça de São Pedro, o Papa assinalou o início da Quaresma, convidando os católicos a dar maior atenção à oração e à solidariedade. Ao percorrer a Praça de São Pedro, no Papa Móvel, Francisco deu boleia a um grupo de crianças, num dia de chuva e frio, que não moveu alguns milhares de pessoas de acorrer ao encontro semanal. Oggi iniziamo il nostro cammino verso la Pasqua. Vi invito a entrare in questo tempo di conversione, dando più spazio nelle vostre vite alla preghiera e alla condivisione con i più poveri. A tutti auguro una buona Quaresima. Dio vi benedica. Esta quinta-feira, o Papa cumpriu a tradição de se encontrar com o clero de Roma na Catedral da sua diocese, a Basílica de São João de Latrão. Cristãos perseguidos no Paquistão vivem em regime de quaresma permanente, no sacrifício, mas também na esperança. Uma fé que resiste por entre muros e arame farpado. É assim que o arcebispo de Lahore, no Paquistão, define o cotidiano difícil dos cristãos no seu país. Dom Sebastián Shaw esteve recentemente em Portugal, participou na apresentação do livro A Cruz Escondida, dedicado à atividade da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em todo o mundo, e falou à agência Eclésia sobre a situação da comunidade cristã no Paquistão. Neste país de maioria muçulmana, os cristãos são constantemente perseguidos e alvos de violência por grupos fundamentalistas. We understand now these all people who think that they are the right people, and all other people who think differently and worship differently, they are not right people, so they should be killed. Dom Sebastián Shaw, de 60 anos, é arcebispo de Lahore desde 2014 e tem procurado abrir pontes de justiça e de paz entre a minoria cristã no país e a comunidade muçulmana. No entanto, a voz das armas da violência continua a falar mais alto, como demonstrou o ataque que a comunidade cristã sofreu durante as celebrações do Natal. Um bombista suicida fez-se explodir junto a uma igreja na cidade de Quetta, matando 9 pessoas e ferindo outras 45. A tragédia podia ter atingido proporções ainda mais graves, já que no interior estavam cerca de 400 fiéis. Na memória de Dom Sebastián Shaw está também o mês de março de 2016, data de um outro ataque terrorista que tirou a vida a 72 pessoas e feriu cerca de 450 num parque de diversões em Lahore. We have to be vigilant all the time, because these groups are, maybe they go underground, they come back again, and then like that, no, seek and hide game is going on. Government suggested us, sometimes forces us to raise the walls and also put razor wire, also CCTV cameras
and also new CCTV cameras, so it may have cameras may have night vision. Neste contexto, os cristãos do Paquistão vivem em regime de quaresma permanente, no sacrifício e superação, mas também na esperança. To live in this environment is very difficult, no doubt. It is very difficult. But at the same time, I always tell our people, we are the light, as Jesus said, you are the light of the world. When we are light, so we have to play our role. So there are ups and downs in life, and I always tell also our people that we are born in Pakistan. So it means God has some special purpose from us. Otherwise we would have born somewhere else. E aqui o arcebispo de Lahore deixa duas máximas que tem procurado transmitir aos cristãos. No fear and no fight. Then people ask, what is our way? I said, Jesus gave us the way is, blessed are the peacemakers. And how you become peacemaker? If you have a peace, you can share peace. If you have a violent, you will share violent. If you have a love, you will share love. If you have hatred, you will share hatred. O arcebispo de Lahore, no Paquistão, quis marcar esta passagem por Portugal para agradecer ao povo português e a todas as comunidades católicas que, através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre ou de outras instituições, prestam apoio a comunidades cristãs em diversos países. I always think that people from Portugal, church in need, they help people, they help them stand on their own feet, and then they tell them, okay, now you continue doing what is done to you. So this is a very beautiful sign, very beautiful sign. It is very messianic. Dom Sebastian Shaw, o arcebispo de Lahore, no Paquistão, que trouxe ao nosso país a história de uma comunidade cristã que experimenta hoje uma quaresma permanente, na dificuldade da perseguição, mas também da esperança num futuro diferente. Aproximar as famílias da catequese é uma aposta da Diocese de Setúbal. A Igreja em Setúbal tem um compromisso com os jovens da catequese que passa por experiências de fé intensas, uma oração muito baseada no concreto e atitudes de ajuda ao próximo. Experiências partilhadas no encontro diocesano de catequistas, onde o papel da família não foi esquecido. Para os jovens, a Igreja tenta sempre realmente assumir com os jovens um compromisso, e este compromisso passa por ter vivências, experiências de fé intensas, por uma oração muito concreta, muito baseada na palavra de Deus e por atitudes de caridade, de ajuda ao próximo. Acho que passa um bocadinho aqui por estes três pontos, e é nestes três pontos que tentamos que os jovens, os mais velhos, vão assumindo então cada vez mais a sua presença dentro das igrejas. O período em que termina a catequese é uma fase de dúvidas, de muitas questões em que os jovens se questionam a si próprios e à sua fé. E aquilo que acontece é, precisamente nessa fase, é que a Igreja deixa de ter um percurso delineado para eles, por volta dos 16, 17 anos. E acho que aquilo que de facto está mal aqui neste nosso percurso e de propostas para esta faixa etária é o facto de terminar ali o percurso da catequese e muitas vezes não haver alternativas. Com o tema Retrato de Família, transmissão da fé de pais para filhos, o encontro congregou centenas de catequistas de várias gerações da Diocese de Setúbal. Uma atividade formativa onde estes educadores da fé canalizaram os seus esforços na busca de novos modelos e práticas catequéticas. Creio que há um trabalho de fundo e um esforço muito grande da parte de todas as paróquias em integrar sempre a família no seio da paróquia e das atividades e do processo de celebração da fé, de vivência da fé, de profissão da fé. Acho que há um esforço bastante grande da parte quer dos catequistas, quer dos párocos, para os integrar, e não há outra maneira a não ser esta. Quando comecei a dar catequese, eu tinha 13 anos e o que ensinava era doutrina. A catequese tem evoluído na sua maneira de ser transmitida. Claro que
O que se transmite é o mesmo, não é? O modo de transmitir é que é diferente e a maneira de viver é que é diferente. Apesar de uma igreja um pouco envelhecida, os jovens de Setúbal, quando lhes dão espaço e oportunidades, mostram que estão bem vivos. A juventude de hoje não é a mesma das décadas anteriores. Por isso é fundamental acompanhar os ritmos dos jovens e dar-lhes as melhores respostas. A família é muito importante na catequese, porque sem a família o nosso trabalho enquanto catequistas não tem o eco desejado, e com a colaboração da família conseguimos chegar um pouco mais além. E é isso que hoje vimos aqui também, debater um pouco, conversar um pouco sobre realmente quais as melhores estratégias, quais as melhores formas de podermos cada vez mais agregar as famílias à Igreja. Há muitos bons catequistas de todas as idades, mas de facto nós, jovens, temos a facilidade de nos aproximarmos da linguagem deles, das coisas que eles gostam, das coisas que eles veem, porque uma das coisas que é importante para um catequista é conhecer o destinatário da sua catequese, as crianças e adolescentes com quem estão. E eu penso que para os jovens é mais fácil conseguir perceber as realidades em que estão envolvidos, tanto a nível escolar, a nível familiar, e também aproximar a linguagem daquilo que eles mais conhecem, nomeadamente através das novas tecnologias. É fundamental, em cada circunstância, haver um acompanhamento e contacto direto entre os intervenientes da catequese. Se as ideias são importantes no crescimento dos jovens, a relação de proximidade é uma aposta permanente. Eu creio que uma das coisas que todos nós sentimos é que não há receitas. Às vezes procuramos receitas e modelos concretos para aplicar. Eu creio que é fundamental em cada circunstância haver um acompanhamento, haver um contacto direto, e acho que isso é fundamental para jovens de 15, 16 anos. Não vão só por questões de ideias, que também são importantes, mas a relação é muito importante. Se a gente não faz uma aposta nesse sentido, mas será sempre uma relação adaptada às circunstâncias em que estamos, às pessoas que temos pela frente. Os catequistas de Setúbal debateram as melhores formas e estratégias de conseguir agregar as famílias à Igreja, trabalhar em equipa para que a comunidade cresça. Estes são temas disponíveis em agência.eclésia.pt. O secretário-geral da NATO entende que Portugal pode aproveitar o crescimento para gastar mais em defesa e aponta uma meta para todos os aliados que, em 2024, devem reservar 2% do produto interno bruto para a defesa. Ana Rodrigues é jornalista da Rádio Renascença, está entre nós. Olá, boa tarde, obrigado por estar connosco. Este é um desafio com o qual Portugal foi confrontado. Na realidade, a melhoria da sua performance económica leva também a que seja desafiado a contribuir mais para os orçamentos. Neste caso, a defesa. O Ministro da Defesa já deu sinais positivos nesse sentido. É verdade, este, aliás, é um tema recorrente. O secretário-geral da NATO tem vindo a alertar os países aliados para a necessidade de aumentarem o investimento na defesa. Portugal aumentou, de facto, em relação a 2017, houve um aumento no orçamento da defesa, mas não chega, porque é preciso chegar aos 2% e, nesta altura, Portugal ainda destina 1,32% do PIB para o setor da defesa. E o secretário-geral da NATO não poupa os aliados. Há essa promessa dos países da Aliança feita em 2014 na Cimeira de Gales, do país de Gales, onde os países se comprometeram a fazer chegar esse esforço financeiro até 2024 aos 2% do PIB. Mas, claro está, o secretário-geral da NATO não deixa que essa promessa seja esquecida. Ele, no final do mês de janeiro, esteve em Lisboa, onde teve encontros ao mais alto nível, desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, e também aproveitou para visitar as instalações NATO em Portugal. Foi uma visita importante, o secretário-geral fez o mesmo tipo de visita em Madrid, e no final, na conferência de imprensa com os jornalistas de balanço da visita, voltou a chamar a atenção para a necessidade de Portugal cumprir os 2% do PIB para o setor da defesa.
O que ele disse agora recentemente na reunião dos ministros da Defesa, na terça e na quarta-feira, foi isso mesmo. É preciso continuar esse esforço para chegar a 2024 com os 2% do PIB. De resto, o presidente norte-americano já tinha manifestado a necessidade de a Europa contribuir mais para a defesa, não é? É verdade, os Estados Unidos continuam a ser o país... O guarda-chuva. Exatamente, seguido pela Grécia, Estónia, mas não pode, não é? Os Estados Unidos não podem continuar praticamente a sustentar a NATO e o secretário-geral tem vindo a alertar nesse sentido. Agora que se aproxima de novo uma cimeira NATO, é preciso que os países continuem esse esforço. Isto ganha outra relevância também, quando estamos na proximidade ou em curso já do Brexit, não é? Da saída do Reino Unido da União Europeia e que vem lançar outra urgência também nestas contas da defesa. Claro, o secretário-geral disse neste briefing da reunião de ministros da Defesa que decorreu em Bruxelas esta semana, ele alertou para isso mesmo, 80% do dinheiro para a defesa da NATO é de países não comunitários e, portanto, há que, apesar do investimento que os países europeus estão a fazer na defesa europeia, através tanto do Fundo Europeu como da PESCO, na cooperação estruturada permanente, que Portugal também recentemente aderiu, apesar desse esforço que os países europeus estão a fazer também nos projetos europeus de defesa, é preciso não esquecer que têm de continuar a apoiar financeiramente a NATO, porque os desafios do mundo são cada vez mais exigentes. A opinião pública tem essa percepção, parecer-lhe-á que é urgente o investimento na defesa, que a opinião pública vai experimentando um longo período de paz, não é? Já não há memória nas pessoas de conflitualidade dos tempos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já ninguém recorda. No entanto, isso não invalida que seja necessário um investimento, até porque os equilíbrios e o momento internacional está um bocadinho instável. É verdade. Os atos terroristas vieram trazer para a opinião pública essa urgência da segurança e da defesa partilhada, da segurança e da defesa coletiva. É preciso, de facto, e acho que as pessoas agora têm mais consciência disso, que um país sozinho não consegue garantir a sua própria defesa e, portanto, que tem de contribuir em conjunto com os outros países, seja através da NATO, Nações Unidas, União Europeia, tem que contribuir para essa segurança coletiva. E eu acho que a opinião pública agora está mais receptiva a entender que é preciso gastar na defesa e que os tempos são outros, os desafios são imensos. Para além do terrorismo, temos o grande desafio dos migrantes, não é? E, portanto, em várias partes do globo existem desafios que a NATO, nomeadamente a NATO, tem que responder. A Rússia também não tem dado sinais muito tranquilizadores. Exatamente, a grande preocupação da NATO continua a ser a Rússia. Quando vamos a uma reunião da NATO, frequentemente os ministros da Defesa vão à NATO e do tema Rússia está sempre presente nas preocupações, quando os países como Portugal chamam a atenção para outros pontos do globo onde há também necessidade da intervenção e do olhar da NATO. Mas, de facto, a Rússia continua muito presente e pelas movimentações que tem feito, provavelmente a NATO tem razão para continuar preocupada. É preciso, de facto, estar alerta e nos últimos tempos a Aliança tem colocado na zona, estrategicamente, navios para estar sempre a fazer ali um controle e para dar sinais à Rússia que é preciso manter-se calma para que não haja problemas naquela zona. Até porque quando estamos a falar desta defesa da Europa, não é a Europa muito ocidental, nesta ponta, mas começa logo na Ucrânia, não é? Claro. Continuam a haver ali, aquela é uma região que tem tido problemas ao longo dos anos e continua a ser uma região muito, muito frágil. E Portugal
quer estar presente e contribuir da forma que pode, e muito é a tradição marítima de Portugal. E a Aliança Atlântica tem chamado a atenção para essa questão, muito do que é que Portugal pode fazer. E eu acho que um desafio muito grande para o governo português vai ser esse, tentar aproveitar aquilo em que Portugal é bom, que é na vigilância marítima, que é toda a parte do mar, aproveitar isso e ganhar um papel importante no seio da NATO. Esta recomendação vem ao encontro também do agrado dos nossos militares, que tantas vezes solicitam ao governo mais investimento nesta área da defesa? Eu acho que sim. Os militares, as Forças Armadas, os 3 ramos estão presentes em forças nacionais destacadas em várias partes do mundo. E em todas essas missões dão provas de grande competência e de grande qualidade. Recentemente, os militares portugueses na República Centro-Africana foram homenageados pelas autoridades locais pelo excelente trabalho que os portugueses estão a fazer. E isso é importante. É importante que Portugal tenha essa visibilidade, é importante que dê provas de competência nessas missões, nas Forças Nacionais destacadas, e isso é importante para os ramos pedirem o dinheiro, os efetivos necessários, que estão sempre a dizer e a reclamar que são escassos. Claro. Não é? Muito bem, Ana Rodrigues, obrigado por esta presença aqui entre nós, e vamos ver se a nossa performance económica nos permite então concretizar essas intenções ou esse desejo do Secretário-Geral da NATO. Obrigado. O investimento em defesa num mundo onde os equilíbrios estão a mudar quase no final. Lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.